Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto e Editora Pius. Eu sou a Ana Derosa e hoje eu estou aqui para falar sobre a alma feminina e a defesa da vida. Bom, hoje a gente vai entender um pouco dessa conexão entre a mulher, a feminilidade e a defesa da vida. É claro que defender a vida é um dever de todos. Todos, sem exceção. Mesmo que a pessoa não seja religiosa, não seja católica, enfim, que seja um ateu. Ainda assim é um dever. Porque a gente tá falando aqui de respeito humano, de dignidade humana. Se a gente quiser falar só sobre dignidade humana e aspectos científicos, a gente pode ficar. Mas não, a gente também vai, com certeza, aprofundar. Por que a alma feminina tem tudo a ver com a defesa da vida? Com acolher a vida, né? Eu tenho livros aqui, alguns, né? Não todos, que eu, enfim, para sugestão de leitura. Depois eu mostro esses livros com mais detalhes para vocês, tá? Bom, a gente vive tempos de confusão. Confusão no sentido de que a mulher e também o homem já não sabem mais para o que foram criados, né? Qual que é a minha missão nesse mundo? Qual que é o meu papel nesse mundo? Qual que é o papel da mulher na família? Qual que é o papel da mulher na sociedade? E as mulheres, de uma maneira mais específica, né, falando com as mulheres, a gente vê essa confusão, essa frustração, essa angústia. E, sobretudo, por conta dos discursos modernos, né? O movimento feminista vem e propõe, para problemas reais, soluções que não são eficazes, né? Ao contrário, trazem ainda mais problemas. E isso gera ainda mais confusão nas mulheres, porque de todos os lados ela recebe uma série de ideias e sugestões que ela deveria acatar, implementar na sua vida para supostamente ser mais feliz. E aí, né, ser independente, ter o seu próprio dinheiro, não depender de homens, ser empoderada, deixar os filhos para cada vez mais tarde, se dedicar a uma carreira o máximo que puder, os filhos atrapalham a carreira, deixa para casar só mais tarde, se não der certo é só separar, uma série de coisas, uma série de falácias, uma série de jargões que as pessoas repetem sem muitas vezes pensar muito bem sobre o que eles realmente significam e o que eles induzem nas mulheres, né? E são ideias que as mulheres vão carregar para o resto das suas vidas e isso vai afetar a vida delas, vai de alguma forma, muito ou pouco, afetar as decisões, as escolhas. E nós somos mulheres do nosso tempo, né? A geração das nossas mães, das nossas avós, sofreu a influência dessa reviravolta cultural que veio com a Revolução Sexual e principalmente ali com a segunda onda do movimento feminista, que traz com muita força essas ideias, que são ideias que a gente vai ver o porquê, mas que elas atentam contra a natureza feminina e também contra a família, né? E assim, a família está intrinsecamente ligada com o que Edith Stein chama de vocação natural da mulher. Então, para o que a mulher foi criada? Hoje a gente tem até, assim, forte uma cultura, quer dizer, era mais forte até nos anos anteriores, acho que isso está começando a mudar. Mas aquela cultura de que a menina, desde novinha, assim que menstrua, já tem que ir para o ginecologista começar a utilizar pílula anticoncepcional. O que isso traz de ideia pra gente? Que a mulher foi feita com defeito, a mulher foi criada com defeito. Ela precisa de uma pílula para corrigir algo nela que não foi feito do jeito certo. O que isso traz de ideia? As meninas crescem acreditando que a fertilidade dela é algo que traz problema para ela e que precisa ser desligado, corrigido com uma pílula. Ora, mas será que as mulheres foram criadas com defeito? E aí nós temos agora no século XX uma pílula milagrosa que resolve o defeito de fábrica da mulher que ela carregou por toda a história da humanidade? Isso não faz sentido. Então, fazendo uma analogia, quando a gente compra um produto, um eletrodoméstico, por exemplo, né? Ou um móvel, eu quero instalar este móvel, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Para entender o funcionamento daquele móvel ou daquele eletrodoméstico. Eu vou nas instruções do fabricante. Ali tem tudo que eu preciso saber para o bom funcionamento daquele eletrodoméstico, né? Ou para uma boa montagem daquele móvel. E aí agora a gente pensa na mulher, né? Quem criou a mulher? Quem criou a mulher foi Deus. Então, é para Ele que nós devemos nos voltar se nós queremos entender quem nós somos. É para Ele que nós devemos nos voltar se nós queremos entender como nós funcionamos, como nós devemos funcionar. Existe uma verdade sobre nós, sobre a mulher, sobre o homem, sobre o ser humano.
E aí, né, gente, vamos às instruções do fabricante. Quando a gente vai até o Gênesis, para ler ali o relato da criação, então o que acontece? Deus criou o mundo e todas as criaturas e criou depois o homem, Adão. E ele deu para Adão uma missão, né, de dominar a terra, de nomear as criaturas criadas por Deus. Olha só, ele é diferente, ele é superior. E ele tem essa responsabilidade de dominar a criação, dar nome à criação, a todos os animais. Mas olha que interessante, Adão não se identificava com aquelas criaturas todas. Embora tudo que Deus tivesse criado tenha sido bom, como relata no Gênesis, ainda assim faltava algo. Tanto é que Deus diz: não é bom que o homem fique só. Olha só, Adão se sentia sozinho. Não é bom que o homem fique só. Vou criar para ele uma auxiliar adequada. E aí ele cria a mulher. E olha que interessante, Adão cai num sono profundo. E enquanto isso, Deus cria a mulher. E quando Adão acorda desse sono, ele olha para a mulher e ele se maravilha. E ele diz: agora sim, é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. Ele se identifica com ela de uma forma que ele não se identificava com as outras criaturas, embora todas fossem boas, criadas por Deus. Não era a mesma identificação. Ele se identifica com a mulher. E aqui já tem um ponto bem importante. Adão olha para a mulher e, de alguma forma, ele entende quem ele é. Isso no plano original, antes do pecado original. De alguma forma, a mulher esclarece para ele quem ele é. Então, nós temos aqui um reconhecimento das identidades de uma maneira perfeita, conforme o plano original. Bom, então aqui nós já temos um primeiro ponto que a gente pode dizer para o que a mulher foi criada. A mulher foi criada para ser esta companheira do homem. Deus cria a mulher para tirar do homem aquela solidão original. Então ela vem para completá-lo, para ser sua companheira, para ser sua auxiliar. Então essa é a primeira função da mulher, ser companheira do homem. E a segunda qual é? É a de ser mãe dos seres humanos. Então esse é o relato bíblico e é muito simples da gente compreender que a mulher foi criada para isso. Aí a gente vai para Edith Stein, aqui, né? A mulher, sua missão segundo a natureza e a graça. A Edith Stein, ela traz toda essa abordagem em cima do relato do Gênesis, explica que esta é então a vocação natural, a primeira vocação da mulher. A vocação natural da mulher, ela é chamada, ela é criada para ser esposa e mãe, companheira do homem e mãe dos seres humanos. Então, como a mulher foi criada por Deus para complementar o homem, a Edith Stein começa a aprofundar aspectos da alma feminina. E ela parte de um princípio tomista. Anima forma corporis. A alma forma o corpo. Né? Em outras palavras, o corpo é um reflexo da alma. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. Né? A alma dá forma para o corpo. Então, para a gente entender a alma, a gente pode olhar para o corpo, certo? O que tem no corpo da mulher que é diferente do homem? A gente pode pensar um pouco, né? Basicamente, o sistema reprodutor feminino é diferente do sistema reprodutor masculino, né? Basicamente, a mulher tem um útero e o homem não tem, certo? E quais são as funções do útero? Né? O útero acolhe uma vida, gera, protege, nutre, ajuda a promover o crescimento dessa vida, né? Depois, o corpo da mulher faz nascer esse bebê e ainda, depois, à medida que esse bebê, essa criança vai crescendo, a mulher está ali com as suas predisposições maternais a cuidar daquela criança, promovendo o seu crescimento, nutrindo, observando quais são as necessidades daquele filho, daquela criança. Todos os seus sentidos ficam muito mais aguçados para atender as necessidades do bebê. Ela consegue sentir melhor o cheirinho. Tá na hora de trocar a fralda. Nem sempre o pai tem essa sensibilidade que a mãe tem. Ou então a percepção de um choro que é um pouco diferente. Olha, esse choro aqui acho que é sono ou é fome. Ou então não, eu acho que ela tá com dor. A criança tá com dor. A mãe tem essa capacidade, ela tem esses sentidos muito mais aguçados.
Isso a gente vê, é visível em qualquer mãe, na maioria das mães. E além disso, né, antes de engravidar, todo mês, né, ou a cada ciclo, o corpo da mulher se prepara para gerar uma vida. Imagina que a cada ciclo nós temos ali uma oscilação, toda uma dinâmica hormonal que favorece a concepção de uma nova vida. Então, a mulher tem toda a maturação folicular que vai posteriormente liberar um óvulo, tudo isso acompanhado de uma série ali de cascata hormonal. Isso vai fazer um efeito no muco. Esse muco que geralmente a mulher produz, ele se torna mais fértil. Por quê? Porque ele vai ter a função de ajudar o espermatozoide a encontrar o óvulo. Isso vai acontecendo naqueles dias mais férteis, né? Outra coisa que acontece no corpo da mulher, dentro do útero, né? Aquela camada interior do útero, o endométrio. Nós temos o que se chama de proliferação endometrial. Então, essa camada de músculo ali dentro do útero, ela cresce, ela literalmente cresce, ela vai se proliferando, vai enchendo de vasos sanguíneos, nutrientes, oxigênio, tudo isso para quê? Para acolher um bebezinho, para acolher um embrião recém-concebido que vai chegar ali na cavidade uterina e vai então se implantar nessa camada interior do útero. Ele vai se implantar ali, por quê? Porque aquela região está proliferada, cheia de nutrientes, tudo que ele precisa para crescer, então ele vai se fixar ali e ali ele vai continuar se desenvolvendo. E é interessante que esse processo, né, de implantação ou nidação vem do latim nidus, que significa ninho. Então, a mulher dentro dela literalmente forma um ninho para acolher um bebê. Olha só que maravilhoso que é isso. E não só isso, né? Quando a mulher engravida, ela só vai descobrir que ela está grávida algumas semanas depois. E todo o corpo dela, sem que ela pense, sem que ela faça nada racionalmente, todo o corpo dela vai trabalhar para acolher aquele bebê. Até mesmo o sistema imunológico dela diminui um pouco a sua atividade, porque o sistema imunológico tem a função de combater vírus, bactérias, expulsar estes agentes invasores. Só que no caso de um bebezinho recém-concebido, acontece justamente o contrário. O sistema imunológico diminui um pouco a sua atividade para que, de fato, o acolhimento para aquele embriãozinho não seja prejudicado. Tanto é que é comum, né, as mulheres ali nesse período em que descobre a gravidez, ou até antes de descobrir, acontece alguma gripe, alguma infecção urinária, alguma coisa assim, pode acontecer, né, porque tem essa alteração dessa dinâmica do sistema imunológico da mulher. Então aqui, né, cientificamente falando, já cai por terra esses argumentos de que o embrião ou o feto é um parasita que suga os nutrientes da mãe. Isso é totalmente fora da realidade, né? É só estudar um pouquinho para você entender que este argumento é ridículo. Então, olha só como é que o corpo da mulher funciona. Com essas características, né, de acolhimento, de receptividade. O corpo da mulher é receptivo. Todo o corpo da mulher é orientado para gerar vida, todo o corpo da mulher trabalha dessa forma, sem que ela pense, sem que ela raciocine. E aí a gente volta lá para Edith Stein, que cita aquele princípio tomista anima forma corporis. E aí a gente pode entender que se o corpo da mulher é assim e faz tudo isso, isso significa que antes a alma da mulher é assim. Todas essas características, todas essas predisposições maternais que nós vemos no físico da mulher estão antes contidas e registradas na sua alma. Por isso que muitas mulheres, mesmo não tendo filhos biológicos, elas são chamadas à maternidade espiritual. E a mulher tem este dom maternal, mesmo sem ter filhos biológicos. Ela tem essa predisposição a acolher, cuidar, acompanhar, promover o crescimento de alguém. Mesmo as religiosas, imagina se elas não são fecundas, imagina se elas não exercem a maternidade, quando dedicam a sua vida inteira pelo bem da igreja, pelo bem dos outros, rezando pelos outros, trabalhando com obras de caridade, visando o bem e o acolhimento dos outros. Então isso é essencialmente feminino. Então desde Eva, que é chamada a mãe dos viventes, a mulher sempre teve esse papel central na transmissão e na preservação da vida. E aí tem uma citação do livro A Mulher Eterna, que a autora diz: ser mãe, ter o sentido maternal, significa voltar-se especialmente para os mais necessitados, debruçar-se amável e caridosamente sobre cada coisa pequena e fraca sobre a face da terra.
Então, isso está registrado na essência feminina e vai ser então refletida no corpo, né? O corpo vai refletir o que nós temos dentro. Esse é o plano original, foi dessa forma que Deus pensou a mulher. E aí a gente volta para o tema da aula, né? O que tem a ver, né, a alma feminina com a defesa da vida? Mais especificamente, o que é a defesa da vida? Quando a gente fala em defesa da vida, a gente fala em quê? Em acolher uma vida, em proteger uma vida. O bebezinho que está correndo o risco de ser abordado e qualquer outra pessoa em estado de vulnerabilidade, né? Um idoso que precisa de cuidados, que precisa de acolhimento, precisa de carinho. Crianças abandonadas, precisando de afeto, precisando de alimento. E o acolhimento está na essência da mulher, na essência da feminilidade. Então, assim, se a mulher se desvirtua da sua natureza, nós temos um problema grave no mundo aí, né? Nós temos um problema sério. Porque a mulher é a primeira a ser chamada, então, a ser receptiva e acolhedora, principalmente com os mais fragilizados, com os mais vulneráveis. E aí vamos voltar agora para o mundo moderno, né? Como estão as mulheres? Como elas estão? Será que elas estão entendendo mais sobre si mesmas? Será que elas compreendem para o que elas foram criadas? Será que eu entendo a dimensão dessa missão, dessa vocação natural que Edith Stein fala? Porque todas as coisas ao redor, todas as coisas da minha vida, inclusive minha vida profissional, elas estão ligadas com essa essência feminina, com essa vocação natural, com essas predisposições que são maternas. E aí a gente escuta, né, muitas ideias modernas, porque nós sabemos que existem muitos problemas no mundo, existem pessoas más, existem mulheres que são realmente oprimidas, que sofrem na mão de homens que cometem maldades. A gente sabe disso, a gente sabe que existem problemas no mundo, na sociedade, na vida das pessoas. E aí a gente vê que no mundo existe uma série de supostas soluções para todos estes problemas. Mas assim como a gente precisa entender mais sobre nós e irmos atrás das recomendações do fabricante para entendermos mais sobre nós, da mesma forma, quando a gente se depara com os dilemas humanos, que são muitos e muitas vezes graves, a gente também tem que se perguntar: para onde é que eu vou para encontrar essa solução? Porque nós estávamos falando do plano original, mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo e desvirtuou a natureza humana, tanto masculina quanto feminina. Só que a história não acabou aí, né? Porque depois o próprio Deus quis mandar o seu Filho para redimir a humanidade, para nos trazer a salvação dos nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Então, o mundo vai oferecer muitas supostas soluções, muitos caminhos a seguir, mas eles não vão trazer a completa solução dos nossos problemas. E se Deus mandou Jesus Cristo para nos redimir dos nossos pecados, é nele que está a solução dos nossos problemas, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho para a solução dos dilemas humanos. Ele é o caminho para nós tentarmos redimir um pouco dessa natureza corrompida, curar as feridas. O que o mundo está oferecendo aí para as mulheres em estado de vulnerabilidade, né, que passam por sofrimento? Bom, já de cara o aborto, né? Vamos solucionar o seu problema com um aborto. Você elimina este bebê que está no seu ventre e isso vai resolver os seus problemas. Mentira, né? A gente sabe que não resolve, muito pelo contrário, causa mais problemas ainda. Isso é até assunto para outra aula, né? As consequências do aborto e o porquê que ele não resolve os problemas. Mas basicamente, né, considerando que a gente está falando aqui da alma feminina, pensa bem, né? Como é que é a natureza humana, a natureza feminina? Ela é orientada para gerar vida. Então, quando uma mulher opta, né, por vontade própria, por tirar a vida de um filho de dentro do seu ventre, ela não vai atentar contra a vida do bebê apenas. Ela atenta também contra si mesma. Ela fere um pouco ou muito da sua natureza humana, da sua natureza feminina, da sua alma feminina. Então o aborto ele gera uma ferida na alma feminina, porque a alma feminina é materna. Então você tira a vida de um bebê lá dentro da barriga, isso gera uma ferida. Não é à toa que nós temos aí os dados das consequências pós-aborto, principalmente a nível psicológico. Muitas mulheres desenvolvem traumas reais pós-aborto, sofrem profundamente
porque se arrependem daquilo que elas fizeram. Às vezes elas não entendem nem bem por quê, mas é a sua natureza. Quando nós atentamos contra a natureza, isso vai gerar consequências. Da mesma forma, os anticoncepcionais, que eu citei no começo da aula. A mulher é naturalmente fértil, ela não foi criada com defeito. Só que você coloca uma pílula que desliga algo que está saudável e isso vai fazer o quê? Gerar consequências. Nós temos aí os efeitos colaterais dos anticoncepcionais, uma série de efeitos colaterais a nível físico, psicológico e até mesmo espiritual, a gente sabe, e que também afeta os relacionamentos, né? O relacionamento entre homem e mulher. Imagina, né? Citando lá o Gênesis, eu comentei que Adão vê a mulher e se reconhece nela. Agora, os homens olham para as mulheres e encontram mulheres que estão esterilizadas, para que o relacionamento com elas não gere consequência nenhuma. De que forma o homem vai se reconhecer na mulher? De que forma o homem vai entender o papel dele? Outro ponto, outro caminho que o mundo oferece, né? A rejeição da fertilidade e da vocação natural. Então, isso que eu estava falando, a cultura moderna coloca na cabeça das mulheres que ser fértil é um problema e que ter um filho ou engravidar é quase como que uma doença que você precisa evitar. Então, isso é totalmente contrário à natureza feminina. Então, tanto a contracepção quanto o aborto são soluções vendidas aí para as mulheres para supostamente solucionar todos os problemas delas, mas faz o quê? Eles acabam que distanciando cada vez mais a mulher da sua natureza feminina. E quando nós nos distanciamos da nossa natureza, nós nos frustramos, além de todas as consequências negativas que isso pode gerar na nossa vida. Outro caminho que o mundo sugere, a exaltação da mulher independente, em detrimento da família e do lar. Ou seja, primeiro você tem que estudar, ser independente, ganhar dinheiro, ter uma super carreira, ter status profissional. E depois, se der tempo, você vai ter filho, você vai casar, mas já casa pensando em separar, porque o divórcio também é algo que já está impregnado na mentalidade atual. Se não der certo é só separar. Né? Já quebra totalmente com o que é de verdade o matrimônio, que está escrito também no Evangelho, né? O que Deus uniu, o homem não separe. O matrimônio é algo para a vida inteira. E não é porque a cultura, o comportamento atual mudou, que o ensinamento de Deus mudou também. Não mudou. Muitas mulheres se sentem pressionadas, mesmo às vezes querendo viver a vida familiar, mas se sentem pressionadas. Não, eu não posso, eu vou estragar minha carreira, então eu não posso deixar meu trabalho, eu não posso ter filho agora. E isso muitas vezes causa sofrimento para as mulheres, porque elas, no fundo, elas querem. E por que elas querem? Porque é a natureza delas, é a nossa natureza gritando, querendo se manifestar. Poxa, eu quero ter um filho. Mas vem a sociedade, não, você vai estragar a sua carreira. Então isso é totalmente contrário à natureza feminina, isso é antifeminino. A mulher deveria ser valorizada e incentivada pelos seus dons reais e não por buscar ser uma imitação de um homem. E nesse sentido a gente também vê um prejuízo no ideal da mulher com relação à maternidade. Isso vai sendo deixado cada vez para mais tarde. A ideia de que o filho dá trabalho, de que o filho é um fardo, que depois que você tem um ou dois você tem que fechar a fábrica e aí você vai lá e se esteriliza, faz algo que é antinatural para você. Por quê? Porque o mundo diz. E ainda é interessante que o mundo diz que isso é ser livre. Só que você está escrava dessa ideia. Se você não fizer isso, você vai se sentir mal, você vai se sentir pressionada. Mas isso é liberdade? As feministas clássicas do início ali do século XX, como por exemplo a Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, elas falavam muito contra a maternidade e contra a mulher ser dona de casa, né? A Simone de Beauvoir, inclusive, dizia que a dona de casa era inútil, era burra, não servia para nada. E isso menospreza o papel da mulher no lar e traz para as mulheres essa ideia, que se ela está na família, então ela está sendo inútil, que ela só vai ser útil mesmo se ela estiver produzindo algo. Ou seja, uma visão totalmente materialista. Você só é útil se você produz algo. Você é útil pelo que você faz e não pelo que você é. E isso está errado. Nós somos importantes por ser quem nós somos e por exercer a missão pela qual fomos chamadas a exercer. Um outro caminho que o mundo oferece, né? A sexualização da mulher, a promiscuidade, a valorização do corpo. Então nós temos essa cultura atual que promove essa hipersexualização e traz para a mulher a ideia de que se você mostra o seu corpo, você está sendo empoderada, mas isso na verdade transforma a mulher em um objeto de uso e descarte. Então a Alice von Hildebrand, neste livro aqui, O Privilégio de Ser Mulher, né, um livro muito conhecido, ela fala justamente isso, né, que se as meninas e as mulheres soubessem de tudo isso, soubessem que foram criadas
para o amor e que elas são importantes por ser quem elas são e que dentro delas existe toda essa predisposição para o acolhimento, para o cuidado, para a bondade. Imagina se todas as mulheres soubessem que o seu corpo está naturalmente orientado para gerar vida e que quando ela gera uma vida, ela está com 2 corações batendo dentro dela, né? O dela e o do bebê. E ela carrega junto de si 2 almas, a dela e a do bebê. E aí a gente começa a sair desse mundo material e de tudo que o mundo nos oferece, que é puramente material, e passa a ver as coisas de uma maneira sobrenatural, transcendente. A minha vida não se basta aqui nesse mundo, eu fui criada para muito mais do que isso. E enquanto a gente recebe do mundo essa influência de que só somos importantes se produzimos algo, o mundo não vem nos dizer que qualquer pessoa pode exercer a minha função numa empresa. Qualquer pessoa pode chegar e fazer algo muito melhor do que eu e tomar o meu lugar. Agora, na minha missão de mãe, eu sou insubstituível. Não existe outra mãe para os meus filhos. Na minha família, eu sou insubstituível. Então, esta é a primeira e principal e maior missão da mulher. E todo o resto se orienta para isso. E a partir do momento que as mulheres descobrem isso e acolhem essa verdade sobre si, tomam posse disso, eu acho que muita coisa muda na vida das mulheres. Aquele sentimento de frustração provavelmente vai embora, porque a vida fica mais cheia de sentido. Não é uma vida puramente material, é uma vida que busca o sobrenatural. E a Alice ainda fala, né? Há um laço metafísico entre vida e condição feminina. Então, por que nós estamos falando, né, de defesa da vida e condição feminina? Porque existe essa ligação, existe esse laço metafísico. Porque quando uma mulher concebe, a Alice fala, né, que ela é especialmente tocada por Deus, que infunde naquele embrião recém-concebido uma alma. E este é um privilégio das mulheres, que os homens não têm. E aí ela explica que é por essa razão que quando uma mulher opta livremente por abortar seu bebê, ela não só comete um pecado grave, mas fere o cerne da sua natureza feminina. É por isso que leva tanto tempo para essas mulheres se recuperarem do trauma e se deem conta de que traíram sua missão sagrada. E ainda tem aquela famosa citação que eu não podia deixar de falar, porque diante das citações feministas de que a mulher é inútil, de que a mulher não produz nada, que a mulher não serve para nada, que ela só vai ser importante se ela tiver um bom emprego, uma boa carreira e ganhar muito dinheiro, a Alice escreve: uma coisa é certa, quando chegar a hora, nada que tiver sido produzido pelo homem subsistirá. Um dia todas as realizações humanas serão reduzidas a um monte de cinzas. Por outro lado, todas as crianças nascidas de mulher viverão eternamente, pois a elas foi concedida uma alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus. Sob essa luz, a afirmação de Simone de Beauvoir de que as mulheres não produzem nada mostra-se especialmente ridícula. Essa citação é muito famosa, mas ela é excelente, não tem como a gente não falar. Bom, então agora vamos para as ações concretas, né? Nós estamos diante de um ataque, não somente à vida do bebezinho recém-concebido que está correndo risco de ser abortado. Não, nós estamos diante de um ataque também à própria identidade feminina. Então, diante disso, o que a gente pode fazer, né? Nós temos uma série de coisas que podem ser feitas. Dentro do movimento pró-vida, o acolhimento das mulheres, né? Então, tanto as mulheres que pensam em abortar, muitas vezes procuram ajudas. Nós podemos procurar meios de ajudar estas mulheres e fazê-las entender que toda vida é um dom, toda vida é um presente e que o aborto gera consequências. Também as que já abortaram depois precisam de ajuda para lidar com o trauma. E elas também precisam de acolhimento. Outra coisa importante, grupos de estudo para que as mulheres possam se unir, entender mais sobre si, sobre o que Deus espera de cada uma de nós. E os grupos de estudo são muito importantes porque juntas as mulheres estudam e juntas elas vão fortalecendo o seu entendimento e as suas convicções. E isso traz muita motivação para que cada uma siga o seu caminho. Outra coisa, aprender com o exemplo de santas mulheres. Nós temos na história grandes santas da igreja que podem nos servir de inspiração, mas são muitas que seria difícil até listar, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, a vida de Santa Mônica. Eu tenho aqui, né, a dedicação dela para a conversão do seu marido, do seu filho. Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha,
a mãe do Padre Pio, a mãe de Dom Bosco, grandes mulheres, mães, mulheres que foram casadas e que doaram as suas vidas pelo bem da sua família, dos seus filhos e tiveram um papel bem importante mesmo em formar aquelas pessoas que depois vieram a se tornar santas. E o exemplo clássico de defesa da vida, né, Santa Giana Beretta Molla, que deu a sua vida pela vida da sua quarta filha. Então vale a pena conhecer essas histórias. Outro ponto importante é a educação das meninas. As meninas precisam ser bem conduzidas em sua afetividade, para que elas tenham no futuro um relacionamento bom e saudável com os homens, para que elas não caiam nas armadilhas do mundo, para que elas não caiam nesses discursos de promiscuidade, de relacionamento sem compromisso, de sexo livre, para que elas entendam o seu papel, para que elas entendam o seu valor. E ali se fala coisas importantes sobre a educação das meninas, principalmente essa questão da modéstia, do pudor, do respeito a si mesma, que se reflete nas roupas que são utilizadas. E olha o que ela escreveu: se as garotinhas fossem informadas do grande mistério a elas confiado, aqui ela tá falando, né, do corpo, da alma, do privilégio de ser mulher, de ser mãe, né, da maternidade. Então, se as garotinhas fossem informadas disso, desse mistério, sua pureza estaria garantida. A própria reverência que elas teriam para com seus próprios corpos seria inevitavelmente percebida pelo outro sexo. Os homens são talentosos na arte de ler a linguagem corporal das mulheres e é improvável que eles arriscassem ser humilhados se a recusa fosse certa. Ao perceber a modéstia das mulheres, eles, aproveitando a dica, abordariam o sexo feminino com reverência, ao invés de fazê-lo com essa irreverência brutal de hoje que desencadeia luxúria e impureza. Um outro ponto a ser citado, o testemunho familiar, né? O exemplo de uma mulher que abraça a sua vocação, que vive com amor o seu papel de ser companheira do homem e mãe dos seres humanos, né? Essa dedicação à sua família, vivendo esse chamado, essa vocação com alegria, testemunhando isso para as pessoas, isso é uma grande fonte de inspiração. E aí, claro, né? A disposição também ao serviço pastoral, ao serviço social, dentro das nossas possibilidades, buscarmos nos envolver em ações concretas, né, na nossa paróquia, na nossa comunidade, ajudando gestantes em situação de risco, ajudando a montar enxovais, cestas básicas, promovendo formações, palestras sobre defesa da vida, sobre feminilidade, sobre casamento e família, educação dos filhos, né? Isso daí tudo são formas de mudarmos, né, a cultura. Então é isso, né? Para concluir e para resumir, né? A defesa da vida e a identidade feminina estão profundamente ligadas, como disse Alice, né? Existe um laço metafísico entre vida e feminilidade. E uma coisa é certa, quando a mulher abraça essa sua vocação natural, ela de fato vai se realizar plenamente. Obviamente não sem dificuldades, mas com certeza, com clareza da sua missão e sabendo que está fazendo a coisa certa, ela com certeza vai ter uma vida mais feliz. Porque a verdadeira felicidade é isso, né? A verdadeira felicidade não está em negarmos a nossa natureza, em negarmos as nossas predisposições femininas, mas em viver esse chamado, viver a nossa vocação natural com coragem, com disposição, com alegria, né? E aí, para finalizar, eu só vou citar para vocês alguns livros que eu tenho aqui, né? O Privilégio de Ser Mulher, A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, de Edith Stein. Aqui eu tenho A Vida de Santa Mônica, né? Mas eu citei vários outros que vale a pena a gente ler, né? De História dos Santos, das Santas Mulheres, né? Vale a pena ir atrás desses livros também. O Dom da Feminilidade, da Aline Brodbeck. Escolhida e Amada, da Kimberly Han. E também da Kimberly vale a pena ler O Amor que Dá Vida. Quando Éramos Mais Femininas, esse livro é excelente. Essa autora é conhecida como muito polêmica, né? Ela é italiana. Ela escreveu alguns livros que falam sobre a mulher. E ela traz uma escrita bem engraçada, bem irreverente, bem divertida. E esse livro ela escreveu em formato de cartas para as filhas dela. Tem outros livros que ela escreve no formato de cartas para amigas. Então, vale bem a pena que ela traz, assim, uma abordagem bem moderna, vamos dizer assim, sobre esses temas que muitas vezes são complicados de serem entendidos. Esse aqui é um outro exemplo, ó. Case e Seja Submissa, da mesma autora, Costanza Miriano. Esse aqui nós publicamos pela editora Pius. E ela fala sobre esse assunto da submissão de uma maneira muito boa de ler, divertida, no formato de cartas para amigas também. E de uma forma muito acessível para que as pessoas modernas, né, consigam entender e acompanhar o raciocínio. E aí, assim, esse aqui eu não poderia deixar de citar, Tornar a Vida Amável.
Ele não é um livro sobre feminilidade propriamente, mas ele trata muito essa questão das virtudes. E nós, à medida que vamos entendendo mais sobre a nossa natureza, vamos inevitavelmente tendo que buscar estas formações nas virtudes, né? Para que a gente possa ir corrigindo, né, todas as consequências que o pecado deixa em nós para irmos cada vez mais nos aproximando daquele plano original. Sem esquecer, obviamente, daquilo que a Edith Stein fala muito também. Não tem como nós conseguirmos corrigir as más inclinações que vêm em decorrência do pecado original se não tivermos uma vida na graça, né? Buscando a vida de oração, os sacramentos com frequência e o contato com o Santíssimo Sacramento sempre que possível. Então, só uma vida em união profunda com Deus vai ser capaz de transformar em nós aquilo que precisa ser transformado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, compartilhem com suas amigas e não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal, dá um joinha aí no nosso vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. E deixa um comentário aqui pra gente também, tá bom? Um beijo e até a próxima!